Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Rafael Oliveira, sexo masculino, 40 anos, pardo, cabelo claro, estatura mediana. Estou trajando uma calça jeans e uma camiseta preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV. Estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer anotações sobre a nossa aula de hoje, que falará a respeito do ciclo açucareiro e suas características sociais, econômicas, políticas e culturais. Tá preparado? Antes da gente começar, eu vou te dar uma dica top sobre esse conteúdo, hein? Se liga! A estratégia utilizada pela coroa portuguesa para iniciar a empresa colonizadora em seus domínios coloniais americanos foi a divisão do território em 15 capitanias hereditárias e o início da produção de açúcar nos moldes do padrão plantation de produção. Esse ciclo econômico foi responsável por forjar os primeiros traços da colonização efetiva do Brasil, dando origem à sociedade açucareira e ao processo de catequese dos nativos por meio da instalação das missões jesuíticas. Desde então, a sociedade colonial estruturou-se por meio de uma rígida disciplina católica imposta pelos missionários que atuaram na colônia por meio do regime de padroado régio, onde a igreja está subordinada ao Estado, que por sua vez tem como obrigação implantar a religião católica como religião oficial. Dito isso, podemos começar a nossa aula de hoje fazendo a primeira questão. Se liga aí. A partir do século XVI, a cana-de-açúcar tornou-se a principal atividade econômica do Brasil colonial, moldando profundamente a paisagem e a sociedade litorânea. O sistema de plantation, com suas grandes propriedades, a monocultura e o uso intensivo de mão de obra escravizada, primeiro indígenas, depois predominantemente africana, organizou o espaço e as relações sociais de forma hierárquica e desigual. Os engenhos, com suas casas grandes, senzalas e lavouras, representavam o centro dessa estrutura produtiva que visava atender ao mercado consumidor europeu e garantir a riqueza da metrópole. Nosso texto traduziu para a gente toda a estrutura montada no Brasil colonial para a produção açucareira. E você pode observar que nós estamos exatamente neste cenário onde vai se desenrolar o início desta produção utilizando a mão de obra nativa que está aí junto comigo nessa resolução. E ele me pergunta o seguinte: considerando o texto, o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil colonial provocou uma transformação espacial caracterizada principalmente pela... Vamos fazer a questão? Diz assim a letra A: predominância de pequenas propriedades familiares. Para aí na vírgula e vem para mim. Observe você que o próprio texto falou a respeito de latifúndios, grandes extensões de terra. Então, de cara, a nossa letra A já não responde à nossa questão. Vamos analisar a letra B? Diz o seguinte: formação de um território socialmente igualitário. Para de novo e vem para cá para o tio Rafa. Território socialmente igualitário. A gente sabe que a sociedade açucareira ela é uma sociedade hierarquizada e estamental. Portanto, a letra B também já não responde à nossa questão. Vamos analisar a letra C? Criação de centros urbanos industriais no interior do território, impulsionados pela demanda por maquinário para os engenhos. Amigão, não te esquece do seguinte: para toda questão de ciências humanas que a gente resolve, é preciso nós analisarmos o contexto. Saca só, nesse cenário que você está observando, nós temos indústrias no Brasil, no contexto do século XVI, no momento em que os colonizadores estão chegando? Bem, claro que não. Nós não temos a indústria sequer na Europa nesse contexto. Lembre-se que a industrialização é uma característica da segunda metade do século XVIII e nós ainda estamos na primeira metade do século XVI.
Portanto, criação de centros urbanos industriais e ainda por cima no interior do território não viaja. A letra C não responde à nossa questão. Diz assim a letra D. Concentração de terras em latifúndios monocultores está esquentando. E organização do espaço em função da produção para exportação. Tá quente! Utilizando mão de obra escravizada, que pode ser a mão de obra indígena ou a mão de obra africana. Portanto, encontramos a resposta da nossa questão. É a letra D. Não esqueça que o próprio texto introdutório nos falou a respeito do padrão plantation de produção, que se caracteriza por latifúndios, utilização de mão de obra escrava, monocultura, que é o foco na produção de um gênero X, que no nosso caso é o açúcar, que deve ser produzido com o intuito de exportação. Portanto, a resposta da nossa questão é a letra D de dado. Sacou a parada? Fez sentido para você? Vamos agora para a nossa segunda questão da aula de hoje. O sistema colonial português, implementado no Brasil a partir do século XVI, não pode ser compreendido como uma mera extensão das instituições metropolitanas. Tratava-se de um complexo arranjo socioeconômico e político forjado para atender aos interesses mercantilistas da coroa e da burguesia lusa. A plantation, grande propriedade, monocultura, trabalho escravo, tornou-se o eixo produtivo, gerando uma sociedade rigidamente hierarquizada, onde o poder se irradiava dos proprietários de terras e do aparato administrativo colonial. Ele está nos dizendo que, no cenário que nós estamos analisando, o funcionamento da colônia está diretamente relacionado às necessidades econômicas da metrópole. E ele conclui dizendo o seguinte: a colônia, nesse sentido, não era um espelho da metrópole, mas uma engrenagem subordinada cujo desenvolvimento era funcional à acumulação de capital na Europa. Traduzindo para o português, a colônia que foi montada aqui deve atender às necessidades econômicas da metrópole na Europa. Sabendo disso, ele me pergunta o seguinte: considerando o texto, a organização do sistema colonial português no Brasil distingue-se de um modelo de sociedade europeia ocidental da época, como o antigo regime, principalmente por... Vamos lá! Para começo de conversa, se você observar o cenário, a gente já percebe uma diferença gigantesca, né? Enquanto nós temos uma Europa bastante estruturada e funcionando em prol da sua forma de governo e sua estrutura sociocultural, nós temos aqui no Brasil colônia uma estrutura montada para atender às necessidades da metrópole. Estrutura essa direcionada para a produção de exportação do açúcar, o primeiro ciclo econômico do período colonial. Então vamos lá. Diz o seguinte a letra A: promover a livre circulação de pessoas e mercadorias entre a colônia e a metrópole. Stop it! Presta atenção. Livre circulação de mercadorias é uma característica do liberalismo econômico, que só se tornará uma realidade no contexto do século XVIII, a partir do Iluminismo. Vê se nesse cenário de colônia que você está analisando tem livre circulação de mercadoria. Vê se essa rapaziada que você está vendo aqui junto comigo tem pelo menos poder aquisitivo para se apropriar de mercadorias que vêm livremente da Europa. Nope! Portanto, a letra A não responde à nossa questão. Não se esqueça que uma das características do sistema colonial é o fato de que a colônia é obrigada a comercializar somente com a metrópole, o que caracteriza um monopólio comercial, não uma livre circulação de pessoas e mercadorias. Diz assim a letra B: instituir uma estrutura socioeconômica de dependência e subordinação. Tá quente. Onde o objetivo primário era o abastecimento da metrópole. Tá pegando fogo! Com riquezas e matérias-primas e não o desenvolvimento autônomo da colônia.
Yes, of course! Achei a resposta da nossa questão. É a letra B de bola. Olha só. Estrutura montada dependente e subordinada à metrópole. É o conceito de colônia. A área de exploração econômica e dominação política. Objetivo: abastecer a metrópole com riquezas e matérias-primas. Haja vista, a colônia é uma área de exploração que tem como objetivo suprir uma metrópole que vem de uma crise. E por fim, não pretendo desenvolver a economia da colônia, correto? E sim da metrópole. Portanto, minha resposta é a letra B, mas parece que o Leozão quer fazer uma pergunta, não é isso, meu parceiro? Manda aí pro tio Rafa. Professor Rafa, por que não pode ser a letra E? Olha, o cara quer saber por que não pode ser a letra E, então vamos responder para ele. Põe a letra E aí pra gente analisar. Vamos lá. Desenvolver uma economia diversificada e voltada para o mercado interno. Rapaziada, olha o papo desse brother. Ele só pode estar dormindo na aula. Vamos lá. Desenvolver uma economia diversificada se eu produzo no padrão plantation, onde uma das características é o monopólio. Sai fora, Léo, não viaja, meu irmão. Presta atenção na aula. Outra parada, voltada para o mercado interno. Oxe, se eu produzo para exportar, como é que o negócio pode ser voltado para o mercado interno? Viajou o Leozão. Mas sacou, né, irmão? Por que não pode ser a letra E? Vamos fazer a nossa questão de número 3. Texto 1. O engenho de açúcar, mais do que uma simples unidade produtiva, constituiu o centro dinâmico da vida colonial brasileira, especialmente no Nordeste açucareiro. Sua estrutura física, compreendendo a Casa Grande, a Senzala, a Capela, a Moenda, a Casa das Fornalhas e a Purga, refletia uma hierarquia social e um sistema de poder intrinsecamente ligados à produção. A paisagem era dominada pela monocultura da cana, que se estendia por vastas propriedades, demonstrando uma apropriação intensiva do espaço para fins comerciais e de exportação. Vamos lá para o texto 2. A organização do trabalho no engenho de açúcar era um microcosmo da sociedade colonial. Baseada fundamentalmente na escravidão africana, implicava um controle rigoroso sobre a vida dos trabalhadores que se estendia do campo à casa do senhor. As relações de produção eram ditadas pelo ritmo da lavoura e da moagem, com longas jornadas e condições de vida extremamente precárias para a maioria. O senhor de engenho detinha um poder quase absoluto sobre seus domínios, exercendo funções que iam além da mera administração da propriedade, configurando um verdadeiro centro de poder político, social, econômico, na ausência de uma estrutura estatal mais capitalizada. Cara, 2 textos topíssimos que descrevem perfeitamente essa estrutura de sociedade que nós estamos analisando. A chamada sociedade açucareira, que tem como base a estrutura econômica voltada para a produção de açúcar para o mercado externo. E aí ele me pergunta o seguinte: considerando os textos, a análise do funcionamento dos engenhos de açúcar no Brasil colonial revela que, letra A, a organização espacial do engenho, com sua monocultura e divisão interna, era uma manifestação direta da lógica socioeconômica da plantation e do poder do senhor, consolidando uma paisagem rural hierarquizada e voltada para exportação. Meu parceiro, dessa vez você deu sorte e a resposta da nossa questão de cara é a letra A. Vamos analisar? Olha só, organização espacial do engenho com sua monocultura. Sim, a gente produz com foco no açúcar. Divisão interna, manifestação direta da lógica da plantation. Monocultura, escravidão, latifúndio e exportação. Certinho. E do poder do senhor, que é o cara que manda na parada toda, consolidando uma paisagem rural hierarquizada e voltada para a exportação. E a resposta da nossa questão é a letra A. Na aula de hoje nós falamos a respeito da estrutura social, econômica e política da sociedade açucareira. Tema importantíssimo para o vestibular da UEA. Se liga, hein? Baixe o aplicativo do Preveste e siga as nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade.